Não tem mais essa história do Alisson? Então você estava contando o bastidor de como você recebeu essa informação. Sim. E o que é? O Corinthians não tem 1 milhão para pagar para o São Paulo? Bom, vamos lá. A história é a seguinte. O Corinthians vinha numa negociação com o São Paulo e uma negociação num bom tom, numa conversa muito ajustada, numa conversa muito amigável. O Corinthians assinou e aprovou a proposta, a contraproposta que foi enviada pelo São Paulo, com todos aqueles termos que a gente cansou de falar aqui, e tinha aquela condição de R$1 milhão para liberar o jogador, pagamento feito à vista para liberar o jogador. Pois bem, o Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira. Foi algo que foi colocado e já imposto pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians não iria fazer nenhuma loucura financeira para contratar o Alisson. Dentro desse cenário de não ter R$1 milhão para fazer essa operação, o Marcelo Paz tentou contornar a situação, conversando com a diretoria do São Paulo, conversando com o Rui Costa, que é o executivo de futebol do São Paulo, para tentar parcelar, para tentar ajustar, para tentar achar alguma saída. O São Paulo bateu o pé e desde o começo a gente vem informando. O São Paulo não vai mudar essa condição. O que tá no acordo, o que está assinado, o que está aprovado, vai valer. Ontem, o Corinthians, nessas conversas longas, nessas negociações, o Corinthians disse, não temos R$1 milhão. E o São Paulo falou, então beleza, então o jogador volta a treinar. Caramba. O jogador vai ter que voltar para o São Paulo. E aí o staff do jogador, o Nick Arcuri, também recebe essa informação e a negociação se dá por encerrada por hora. Caramba. O Corinthians, isso é importante a gente deixar aqui bem claro, o Corinthians entende que se mudarem as condições, a negociação volta. Se mudarem as condições, a negociação volta. O São Paulo bate o pé que não volta. Uma informação importante, o Alisson ontem conversou com a comissão técnica do Corinthians, agradecendo o esforço da comissão técnica por o Dorival falar publicamente, o Dorival pedir para a diretoria do Corinthians a contratação especificamente do Alisson. Depois do jogo lá da Vila Belmiro, o Dorival falou do Alisson num tom já dele contratado. Falou, exato. O Alisson deixou bem claro que algo no sentido assim, olha, não foi culpa da comissão técnica, e sim da situação. Uma informação de bastidor aqui para vocês. Tanto Corinthians quanto São Paulo entendem que o Alisson é vítima da situação. O que não teve foi um acordo entre os clubes. Por quê? E acabou até expondo, né, o jogador. O Alisson está totalmente exposto. Por quê? Vamos lá. Pré-temporada do São Paulo. Crespo e comissão técnica viram para o Alisson e falam o seguinte: não tem espaço para você nesse time. Você não é a prioridade para jogar no São Paulo esse ano. Alisson começa a buscar ares novos. Pinta a proposta do Corinthians, a pedido do Dorival. Começa uma negociação. O Alisson topa, o Alisson vai para o CT para fazer exames médicos, até então estavam marcados os exames médicos. Ele não vai fazer os exames médicos porque o Corinthians não depositou R$1 milhão. E ele acaba visitando o CT. Ele foi lá, visitou, mas... Não tinha como fazer exame médico porque o Pix não tinha caído. Não, é o que você falou, isso dá até um problema jurídico depois pro jogador, trabalhista. Claro, o Alisson foi lá, visitou o CT e beleza. O Alisson não tem culpa de nada, não tem culpa. O Alisson é mercenário, o Alisson quis ir embora. O Alisson pediu para ser negociado porque o treinador disse a ele, a comissão técnica disse a ele que ele não estava nos planos. Não, o Crespo falou isso na entrevista coletiva. Falou sobre o Alisson, o jogador não quiser ficar, a gente vai negociar. O Crespo falou, o Dorival falou da chegada também do Alisson. Exatamente. Então, tanto São Paulo internamente quanto Corinthians entendem que o jogador é vítima. O que não teve foi um acordo. Então o Alisson volta a trabalhar no São Paulo e vai treinar nos horários alternativos, treinando separadamente do elenco, como estava treinando antes. Caramba. Porque não está
nos planos do Crespo. Isso já está muito claro. E agora é Rafinha, é Rui Costa, é presidente Maciço que vão decidir o que fazer com o Alisson. Exercício de futurologia. Crespo, futuro em aberto. Se amanhã, eu não estou aqui sendo maldoso, mas se amanhã o São Paulo não tem resultados e o Crespo sai, vem um treinador, pode chegar e falar, eu quero o Alisson. Pode acontecer. Claro. Como pode acontecer também de chegar um treinador e falar assim, o Alisson não é do meu perfil, pode negociar, pode tentar um outro clube. Então, assim, tudo está em aberto. E o Alisson, nesse momento, a tendência, acho que o Bruno Andrade tem a informação, que ele volta a treinar, né, Bruno? Nesse momento. Volta a treinar hoje, aliás. Hoje? O São Paulo já avisou o Alisson para ele... Hoje, ele se reapresenta com jogadores que não foram convocados pelo Crespo para enfrentar o Flamengo logo mais na estreia do Brasileirão. Então é isso, a negociação para já caiu, como bem explicou o Hernan em detalhes, enfim, acontece. É um absurdo, né? Enfim, a nossa live não é de opinião, é de informação, mas é um absurdo um clube com a grandeza do Corinthians não ter em caixa R$1 milhão para pagar à vista um bom jogador, um reforço importante para Dorival Júnior. Mas a informação é essa, com um negócio rompido, sem negócio, o São Paulo já comunicou e o Alisson se reapresenta hoje, volta a treinar com o elenco, mas hoje, no caso, com jogadores que não foram relacionados para o jogo de logo mais contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vida que segue. Eu tenho duas dúvidas. Uma que, na verdade, não era minha, mas o chat mandou aqui. A pergunta eu achei bem boa, tá? Perguntando, foi o Eduardo que perguntou e vi outras pessoas perguntando também. Existe a possibilidade dele rescindir o contrato com o São Paulo, Hernan? Aí ele ficaria livre para ir para o Corinthians? Existe essa possibilidade? O contrato dele foi renovado agora. O Alisson renovou recentemente o contrato. Tá. Salvo engano, o contrato dele é até 2028. Caramba. Porque o Alisson antes do Alisson se lesionar, ele estava numa fase que ele estava sendo citado, ou pelo menos ele estava em pré-lista de seleção. Quando era o próprio Dorival o treinador. Então teve uma extensão de contrato boa. Exato. O Josiel tá perguntando aqui, ele mandou, o Corinthians está falido. A questão é a seguinte, o Corinthians ele não tem o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, falou, não tem como eu pagar, ou o Corinthians falou assim, não, eu achei que esse valor é alto e acho que não vale e esse negócio eu não quero. Porque são situações, assim, diferentes, né? Assim, eu vou reproduzir... Contrato até 2027, mandou aqui o 27? Então, final de 27. É um ano, 26 corrido. 27. Então, é 27 corrido e 28 corrido. São mais 2 anos de contrato de um jogador de 30 anos. Então, assim, é um contrato longo. Para rescindir tem multa, para rescindir tem salário. Assim como outros atletas, o Alisson tem atrasados para receber. Então, perguntaram aqui, mas se o São Paulo estiver devendo, não dá para rescindir? Mas o São Paulo tem atrasos de 2 meses de imagem e está indo para o terceiro. O mês está virando, não pagou ainda. Saber se é ali na folha, né, para configurar um atraso ali também, né? Mas o São Paulo não vai deixar ir para a justiça para o cara sair livre. Isso. Não vai acontecer. Exato. Você tem contrato com o jogador. Porque assim, o negócio, vamos lá, o negócio era muito vantajoso para o São Paulo, tá? Porque assim, aí a gente tem que colocar um mérito do São Paulo nessa história toda. O São Paulo defende os interesses dele nessa negociação toda. E é mérito do São Paulo por quê? Jogador de 30 anos, que o teu treinador vai lá e fala que ele está fora dos planos. Aí vem o Corinthians e quer contratar. Rival. Porque só aí você já está tomando pancada do teu torcedor, de graça. Porque um rival tá querendo contratar. Você está reforçando um rival. Aí o cara vai com o Dorival, joga bem, aí é mais pancada. É pancada o tempo todo. É verdade. E aí é o seguinte, o contrato teoricamente estava bem amarrado. Um cara que foi embora, que teoricamente iria embora, para um rival. E o teu treinador foi lá e jogou ele meio que nos leões, porque foi publicamente numa coletiva também. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão de bônus. E no final do empréstimo, mais
mais 3 milhões, se eu não me engano eram 3 milhões, o jogador tinha um valor de mais 2 milhões. Tinha o jogador tinha um valor de mercado alto, cara, para jogador de 30 anos. Era um valor de mercado alto. Então você tinha um valor de empréstimo, um valor de bônus e um valor de opção de compra. Fala, Bruno. Não, coisa rápida para complementar, com quem eu conversei agora que confirma essa reapresentação do Alisson, me disse o seguinte, enfim, só duas questões importantes, que por enquanto, para além do Corinthians, não existia nenhuma outra conversa em paralelo com outro clube, ou seja, apesar de o Alisson ser um jogador que possivelmente interessa a muita gente no Brasil, ninguém bateu a porta nem do Alisson e tampouco do São Paulo para abrirem negociações. Ele, a princípio, continua no São Paulo, mas com essa queda do Corinthians, esse travão na negociação, quem trabalha com o Alisson acredita que, independentemente de o Crespo amanhã querer ou não contar com o jogador, mas que a partir de hoje mais sondagens ou sondagens do Brasil vão acontecer. Porque a mensagem para o mercado é: o Alisson estaria muito próximo do Corinthians, ou seja, era um jogador negociável do lado do São Paulo, sinal então que quem tem dinheiro, quem tem interesse, quem carece de um jogador com essas características, é possível então que nos próximos dias interessados surjam para o Alisson, e aí depois vai depender, claro, da proposta para o jogador, da proposta para o São Paulo, mas que inicialmente fica, mas que o fato de estar no mercado abre a porta ou abre as portas para outros clubes, especialmente no Brasil. Esse é um bom ponto, porque agora o Alisson é um bom jogador, tem gente que pode estar interessada e falar, São Paulo é 1 milhão, um empréstimo, tá aqui. Para mim o São Paulo cagou nessa negociação, claro que ele tem que valorizar o seu jogador, claro que ele tem que valorizar aquilo que ele tem, o seu produto, vamos chamar assim, mas não dá, né? Você viu que tá muito claro que todo mundo aí comentando 1 milhão pelo empréstimo do Alisson. Não seria só 1 milhão. O São Paulo jogou algumas cláusulas ali no contrato de que ele receberia um valor muito maior futuramente por empréstimo do Alisson. Pode jogar bem com o Dorival, deu muito certo com o Dorival, poderia encaixar no Corinthians, vem com uma sede gigante de fazer dar certo, jogador se entregar, fazer acontecer, mas 30 e poucos anos, vindo do rival, tava escanteado lá no rival, pagar toda essa grana pelo Alisson, eu acho que o São Paulo cagou, porque poderia fazer um negócio, poderia talvez até jogar todo o salário pro Corinthians pagar, que até então que eu saiba é o que ia acontecer, ganhar ainda um dinheiro em cima e o jogador estaria ali emprestado para o Corinthians e tudo mais. Ia enxugar sua folha salarial, colocar o jogador para rodar e se futuramente ele voltasse, tivesse outro treinador no São Paulo, poderia utilizá-lo. Mas para mim, cagou na negociação e o Corinthians se livrou, foi esperto. Palmas aqui para mim, para Stable e Marcelo Paz, que não fez loucura, não entrou nesse negócio, poderia dar certo, alguns apoiam, outros não apoiam, mas eu não estava empolgado com essa negociação. Para mim, não é um jogador que não deu certo e agora, meu Deus. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Corinthians, então, praticamente encerra negociações com o Alisson. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Valeu!